Irmãos, vamos então continuar nossos estudos sobre a vida de Moisés, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando juntos no tocante àquele momento histórico que antecede a saída. Eu pessoalmente julgo ser um momento muito importante, esse momento em que Deus prepara seu servo para exatamente tudo aquilo que ele tem que desempenhar. O que Moisés tem que passar pela frente, irmãos, não é brincadeira. O que ele tem que sofrer, Deus de misericórdia. As agruras que ele tem que passar, as adversidades que ele tem que enfrentar, até mesmo momentos difíceis de rebeldia, humilhação, né? Não são momentos simples na vida de um líder como ele seria. E aí toda uma preparação especial por parte de Deus para que este homem pudesse suportar tudo aquilo que viria. E hoje à noite, então, nós terminaremos toda a fase preparatória de Moisés. Por isso, o texto lido foi exatamente Êxodo capítulo 2, os últimos versículos que dizem assim, versículo 23. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, ou seja, aquele que procurava matar Moisés, né? Morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamavam. Ou seja, morreu um faraó, outro faraó toma o cargo e a escravidão não termina, a escravidão continua. A expressão é muito interessante, eles suspiravam por causa da servidão e clamaram. E o clamor chegou a Deus, né? Um povo que tinha se acostumado a viver tão bem no Egito e tinha se esquecido, né, de conversar com Deus, agora no meio da dor volta a clamar e Deus escuta aquele povo. E Deus ouviu o gemido e lembrou-se do seu concerto, seu acordo, a sua promessa que tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os o Senhor, né? Então a expressão atentar-se com paixão. Uma vez me indagaram, por que Deus deixou o povo chegar nesta situação, né? Por que Deus deixou o povo chegar nessa situação de dor, de sofrimento? Porque o Senhor não, de alguma forma, não interveio de forma maravilhosa e os tirou antes da escravidão e etc. Amados irmãos, se tem alguém que literalmente olha para cada um de nós e respeita a cada um de nós, esse ser é Deus. Aqueles que não acreditam que exista livre arbítrio, eles não conseguem explicar de outra forma um texto como esse, senão dizendo, não, Deus já tinha decretado, e o povo tinha que sofrer, e tinha que ser arrebentado, e tinha que isso. Interessante esse Deus que eles descrevem. A Bíblia me descreve um Deus absolutamente diferente, né? Normalmente, textos clássicos dizem sobre o próprio Deus falando de si, ele diz mais ou menos assim, olha, eu sei o pensamento, a vontade, o desejo que eu tenho a respeito de vós. E o que eu penso a respeito de vós é sempre um pensamento de paz, de alegria, de bondade. É pensamento de vida, de graça. É pensamento de dar a vocês exatamente muito mais do que aquilo que vocês pensam e que vocês desejam. O Deus que nós servimos desde o Gênesis até o Apocalipse
né? Ele é Deus de extremo amor e que sempre quis dar ao ser humano muito, mas muito de bondade, de graça e de paz. Agora é óbvio, na medida em que você vai vivendo a vida e logicamente vai se afastando dele e vai se aproximando cada vez mais do Egito, da forma de viver, da maneira de existir, Deus obviamente vai permitindo que você siga os caminhos do seu coração. Veja que a própria palavra de Deus, quando fala a juventude, Deus nunca foi um Deus que não teve prazer na alegria e na felicidade. O Senhor diz, olha, recreie-se o seu coração. Essa história de jovem que não ri, isso está errado. Essa história de jovem que não joga papo fora, isso está errado. O jovem foi feito para rir, para ter felicidade, jogar papo fora, brincar, gozar numa questão de bullying, mas é da natureza do jovem, a fase mais bonita da vida. Agora Deus diz, ó, faz, brinca, se alegra. Agora, eu vou chamar você à prestação de contas de tudo. Então é óbvio, Deus nunca nos poda da alegria, mas Ele obviamente nos chama à prestação de todos os fatos. Então quando a gente olha para um texto desse, é lógico que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Não. Ele não é Deus para que minta, e nem filho, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se equivoque, se engane. Ao contrário, ele não tem um segundo plano, ele não é pego de surpresa, ele não é surpreendido em absolutamente nada, ele tem um controle de todas as coisas, e nesse controle completo dele, ele tem aquilo que nós chamamos de onisciência, ou seja, Deus conhece tudo sobre todos, em todos os aspectos e faz parte da onisciência. Então ele sabe exatamente o que eu vou fazer amanhã, quais são minhas decisões, como eu vou me posicionar a cada uma de minhas posições. Agora é óbvio, eu tenho que entender que aquilo que eu plantar, isto eu literalmente vou colher. E um texto como esse é significativo, porque o novo faraó que se levanta, ele não tem atitude nenhuma de misericórdia para com esse povo. Ele, obviamente, se levanta, não tem atitude de misericórdia, o povo suspira pela liberdade e o povo volta de novo a clamar. Não há nenhuma referência bíblica para o que eu vou dizer agora. É um pensamento meu. Eu creio que quando da morte de Faraó, muitos dos hebreus, eles pensaram poder subir ao trono alguém com um pouquinho, talvez, mais de misericórdia. E não foi o que aconteceu. Sobe alguém absolutamente maligno, terrível, assaz, maldoso, e, obviamente, o povo volta a clamar, e clama de tal forma que Deus escuta. Aqui, Moisés está com exatamente 80 anos, e Moisés, olha que interessante, há sobre a vida dele a ausência importante de uma descrição que nós esperaríamos que existisse na Bíblia. É um daqueles textos em que o silêncio da palavra de Deus fala de forma retumbante, tanto quanto a palavra de Deus fosse escrita nesse aspecto. O que eu estou falando? Eu estou falando algo extremamente simples. Veja que o texto não diz que Moisés simplesmente, ao ter conhecimento, obviamente, da morte deste faraó, veja que o texto não diz que ele teve conhecimento, e em tendo conhecimento, ele veste de novo as vestes de libertador e vai para tentar salvar o povo. Aqui é um outro Moisés. Aqui é um outro Moisés. Pastor, será que Moisés soube literalmente que o faraó que queria matá-lo tinha morrido? A Bíblia não diz, mas eu creio que ele soube, tá? Eu pessoalmente creio que ele soube.
Porque de Midian para o Egito são 450 quilômetros, 430 a 450. Notícia voa. E é óbvio que talvez tenha chegado a Moisés. E o que eu acho interessante é que Moisés simplesmente não teve um arrobo de libertador e disse, agora vai, é um novo governo, ainda não tem completa estabilidade, eu posso aproveitar e entrar e libertar o povo. Não tem nada disso. Nada disso é escrito na palavra de Deus, porque quando o indivíduo se acha libertador e ele quer ser o comandante, ele faz isso. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela. Um político, com os seus 40 e poucos anos, no vigor da sua força, ele foi preso por o presidente da Venezuela, e depois conseguiu escapar, e está refugiado, e o desejo dele agora é voltar e assumir o poder e libertar a Venezuela, tal como Simão Bolívar libertou toda a América, né? A América Latina. Normalmente é assim. Quando você pega grandes revolucionários que querem trazer revoluções políticas extraordinárias, vamos e convenhamos, né? O Egito está com um novo faraó. Talvez não esteja estabilizado ainda o poder deste novo faraó. Talvez ainda exista um pouco de contestação por parte da corte, e não seria um momento estratégico de Moisés ir e finalmente libertar? Meu amigo, se Moisés soube disso, como eu creio que soube, ele, no mínimo, olha para o céu e diz, Deus saberá o melhor tempo de retirar esse povo de lá, se Ele quiser retirar. Se Ele quiser retirar. A Bíblia não diz, mas eu creio que Moisés tinha no coração dele o que Deus disse a Abraão em Gênesis 15, que o povo ia ficar 400 anos escravizados e ele tiraria o povo de lá. Então, é interessante porque, olha como o texto termina, morre um faraó, tem um momento de ali instabilidade normal. Hoje nós vivemos exatamente 3.500, quase 4.000 anos depois de Moisés, e quando troca um presidente, regularmente eleito, já é momento de estabilidade. O dólar explode, o real vai lá para baixo, aí a gasolina sobe. Por quê? Porque uma nova direção gera instabilidade. A gente não sabe o que vem pela frente. E o que eu acho interessante é que Moisés, agora que já tem experiência, já tem 80 anos, viu onde errou, passou 40 anos no deserto, deve ter pensado o que fez de errado. E normalmente, quando a gente pensa o que faz de errado, a gente diz, se eu tiver mais uma oportunidade, eu faço certo. Moisés, com a grande oportunidade de aparecer de forma subreptícia, escondida, chamar cada ancião e criar a revolução, o capítulo 3 mostra um Moisés bem longe disso. O capítulo 3 diz, e apacentava Moisés o rebanho que não era nem dele, era de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe. Nessa época, o Horebe ainda não tremia, tá? Nessa época, Deus ainda não tinha descido no Horebe e não tinha fumaça, não tinha relâmpagos. O povo não estava com medo. Nessa época, o Horebe era mais um dos montes aonde Moisés levava e, obviamente, como pastor do seu rebanho, estava procurando pastagem, que era muito difícil encontrar naquelas redondezas. Então, eu acho incrível como é absolutamente dispar e diferente o capítulo 3 do 2, porque se eu sou o escritor de Gênesis, eu imediatamente no capítulo 3 diria, e Moisés soube, e entrou no Egito, e escondido conversou com cada ancião, e levantou uma grande revolução, e retirou o
povo em nome do Senhor. E aí terminava ainda botando um glória a Deus e um aleluia por ser pentecostal. Mas o texto não é meu, o texto é de Deus. E Deus é extraordinário. Você tem alguém que, após 40 anos, desempenha novos papéis. De príncipe do Egito, paparicado, cheio de força, de vigor, de graça, Moisés agora é, segundo o capítulo 3, marido, glória a Deus, pai e pastor do rebanho. Ele é marido, pai e pastor do rebanho. É uma descrição fantástica, não é verdade? É a última descrição que se poderia querer quando você estava a um passo de ser faraó do Egito. Deus tira Moisés do trono e Deus simplesmente é a última coisa que Moisés podia pensar na vida. Quem está no Egito, nas melhores escolas, na melhor preparação, dificilmente ia pensar que 40 anos depois estaria sem nenhum dinheiro no bolso, porque está cuidando do rebanho, não dele, é do sogro. Casado e com 2 filhos. Irmãos, posso falar disso porque experiências. Nada, vida diferenciada. Adoro o teu futebol e não abre mão da presença dos amigos por absolutamente nada. Então não case. Não case. Acredita que o dinheiro é só seu, só para os seus prazeres e deleites. E que você é o centro do universo, meu amado irmão. Não case. Quer ser paparicado o resto da vida pela mamãe e quer apanhar. E 10 segundos depois receber o... As irmãs que estão aqui me ouvindo sabem disso. O casamento coloca o homem na linha. O casamento faz nós, homens, entendermos que nós temos que acordar cedo e dormir tarde. Esposa não é a mamãe. Esposa é a esposa. E que de vez em quando você vai ouvir o que não quer. Glória a Deus. Senhor, me abençoe agora. Você vai ouvir o que não quer. Você vai, por amor à família, ter que ficar um pouquinho calado. Você já não vai mais gastar o dinheiro onde gastava. Eu sempre gostei muito de investir em livros. Muito, muito. Sempre comprei muitos livros. Irmãos, no presente momento, não deixei de comprar livros. Mas, sejamos francos, arroz é mais importante que livro. Feijão tem mais serventia do que enciclopédia, não é verdade? E compre livros e deixe de pagar a luz, a água e o gás. Você vai ver o tanto que esta senhora te ama. Meu amado irmão, escute, por Cristo, não há nada melhor para um homem do que casar. E glória a Deus que Deus dá a cada um de nós a melhor mulher para a vida da gente. Sabe, eu paro e penso, o príncipe do Egito vivendo com Zípora. Você pode imaginar a vida do príncipe do Egito com Zípora?
Ele que tinha todas as mulheres do Egito aos seus pés. Todo mundo dizendo sim, senhor. Sim, senhor. Faraózinho, não é verdade? Futuro, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Tem uma parte aqui que reflete um pouquinho o caráter de Zípora. Só para você sentir o que rolava um pouquinho em casa. Vamos lá. Olha que interessante. 4:24. Todos os teólogos dizem que esse texto está fazendo na Bíblia, porque ele não tem contexto nem pós-texto, ele está inserido de uma forma que não dá para fazer teologia. A gente fica perdido num texto como esse. Versículo exatamente 24 em diante. Porque pensa comigo, ó. Moisés diz, eu tenho dito, deixa aí meu povo para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei teu filho, o primogênito. Aí do nada, o próprio Moisés escreve, aqui um texto como esse demonstra o quanto Deus domina os escritores do Novo Testamento. Aí do nada Moisés coloca assim, e aconteceu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Primeiro problema, Deus encontrou quem e quis matar quem? 4:24. 4:24. Aí olha que interessante. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matar. Aí quis matar quem? E quem encontrou quem? Irmãos, tem tese de mestrado só do versículo 24. De interpretação do 24. Aí, do nada, aparece quem no meio? Então Zípora, nós sabemos quem é, esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho. E lançou aos seus pés e diz, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Aí o texto para e volta. Disse também o Senhor Arão, vai ao encontro de Moisés. Você já viu um texto tão fantástico como esse? Meu Pai eterno. Deus de misericórdia. Aí teólogos ficam assim, por que um texto desse está aqui? Sim, tem uma finalidade teológica. Nós não vamos trabalhar com isso hoje. Mas esse texto está aqui também para me ajudar, hoje, exatamente no dia 26, não é? 25 do mês de novembro, a mostrar para você o que é ter esposa. Você acha que Zípora conversou com Moisés amorosamente? Você acha que o papo aqui foi, meu amor, acabei de circuncidar nosso filho. E, meu amor, eu quero te dizer que eu te amo muito e que você é um... tu pode imaginar Zípora possessa. Isso aqui foi o que Zípora disse e Moisés registrou. Graças a Deus, Deus não deixou. E você vê Moisés falando alguma coisa? Você vê Moisés retrucando? Mesmo. Monetárias. Isso é o céu. Juros e correção monetária. Capítulo 3, versículo 1 traz. São 40 anos trabalhando no Senhor Moisés. E o que eu acho interessante é que, quando você olha para Moisés, você vê que Moisés aprende a fazer o que nunca sonhou fazer. Holofortes. Moisés era poderoso em obras e palavras. Moisés era um homem que falava muito bem, gostava de falar, se pronunciar.
Moisés no Egito, ele tinha, ao passar, todo mundo fazendo silêncio, olhando para ele para ver se ele desejava algo. Quando ele falava, todo mundo para ele olhava e fazia exatamente o que ele queria. Ou você acha que o medo de morrer era só quando Faraó se manifestava? Moisés tinha holofortes em cima dele. Ele era homem, onde chegava, atraía. Pela sua beleza física, era muito bonito, e pela sua beleza intelectual. No deserto, quem é o público de Moisés? Não é fantástico? O público de Moisés é um bando de ser pequenininho que está comendo, que olha para a cara dele, ainda não vê direito, tem uma audição razoável, e que come toda hora e faz mé. Deus de misericórdia, acabam os holofortes do príncipe. A solidão era a sua companheira. Porque não pense que Moisés voltava todo dia para casa como eu e você depois do trabalho. Não, amigo. Para cuidar de ovelhas, às vezes você tem que subir lá em cima, porque lá é onde restou a comida. Às vezes leva dias e dias e dias para chegar lá do outro lado, onde tem um pouquinho de comida. Por isso que ovelhas são chamados de ruminantes. Eles comem, a comida fica, volta, mastiga, mastiga, volta de novo. Aí volta, mastiga, mastiga, volta de novo. Aquilo que os professores de biologia nos ensinam. Por quê? Para conseguir caminhar vários dias. E aquela velha história, ainda quando chega em casa, não vai encontrar Cleópatra. Vai dar de cara com Zípora, meu irmão. E a depender do dia, não tem beijo. Então Moisés, ele cresce extremamente em solidão. E em vida absolutamente adaptada ao desconforto. Ele não tem mais a graciosidade, como te falei, do Nilo para se refrescar. Ele não tem mais aquilo que hoje nós chamaríamos de almofadas egípcias. Os egípcios eram bem evoluídos, eles tinham tipo divãs e extremamente confortáveis, onde os ricos se deitavam e os escravos ou abanavam o dia inteiro, que lá é calor, ou faziam deliciosas massagens com óleos aromáticos. Quer dormir, amigo? É encostado numa pedra. Óleo aromático? Não, não, não. Agora tem vento com poeira. E não se preocupe com piolhos. Porque agora Moisés é um homem cabeludo. E que não pode usar shampoo Dove. Muito menos o condicionador. No Egito, sem nenhum cabelo, sem problema com piolhos, maravilhoso. Olho bem feitinho. Agora os olhos queimados e fechados, porque nessa época não tinha óculos de sol, você está entendendo? Adaptado completamente ao desconforto. E aí venhamos e convenhamos. Se a notícia chegou que o novo rei morreu,
Eu estou com 80 anos. Olha que coisa linda. Libertar o povo? Não, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho esposa e filhos. E eu ainda tenho que prestar contas ao meu sogro. No momento que menos se espera, aos 80 anos, capítulo 3, versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você sabe por que Moisés já não tinha mais nenhum holofote e foi triturado? Porque liderar um povo na saída como ele ia liderar, poderia trazer para ele um voltar do velho Moisés. O Moisés de 39 anos, de 40 anos, ou de 37 anos, aquele homem poderoso em obras e palavras, mas agora com 80, e depois de tudo que passou, aí é óbvio. A glória é completamente de Deus. O poder é completamente do Altíssimo. Não há em mim nem força, beleza, menos ainda. O fato de simplesmente suportar situações extremamente adversas o faz, quando estiver diante do povo em situações extremamente adversas, ter a noção simples e clara. Quem tirou vocês daqui foi Deus, é problema dele. Não é meu nome que está em jogo, eu não tenho nada a ganhar e a perder, eu não tenho poder, então, morram. Vou conversar com o chefe. Se o patrão disser alguma coisa boa, excelente. Caso contrário, eu não passo de Moisés mesmo. Está entendendo? Solidão. Dias e dias em solidão. Não há problema. Não há problema. É a coisa que ele mais vai ter. Porque há momentos em que a própria irmã e o irmão se rebelam contra ele. Solidão não é problema. Não é só Coré, Datã e Abirão que se revoltam contra ele, não. Os irmãos se revoltam também contra ele. E outra coisa, vamos ser francos. Eu já trouxe vocês até aqui, de Deus, que eu seja o homem a fazê-los entrar, porque eu fiz besteira. Eu vou terminar meus dias cantando a Ele. E daí um dos cânticos mais lindos, o cântico de Moisés. Sabe por quê? Porque quem não tinha esperança de mais nada mesmo, chegou até aqui, já é muito. Você entendeu que Deus, quando Ele quer usar extremamente um homem, o que Ele faz? Porque depois de Moisés, nunca mais se levantou ninguém que falasse cara a cara com Deus. Moisés tinha perdido toda a arrogância, todo o senso de poder, toda a autoconfiança.
Então não indague a Deus porque isso está acontecendo na sua vida. Você que está me ouvindo, não pergunte a Deus, porque você que tinha a chance de ser tudo o que você pensa que pode ser, não está sendo absolutamente nada. E está vendo as coisas se fechando, se fechando, se fechando. Fica tranquilo, Deus está te moendo. Porque o que você tem que fazer para Ele é altíssimo. Então, quer um conselho? Espera com paciência no Senhor. Aleluia. Moisés chegou num ponto que ele, nas maiores adversidades, ele conseguia manter um pouquinho a calma. A Bíblia diz que dificilmente existirá homem tão manso quanto Moisés. Poderoso em obras e palavras, agora extremamente manso. Agora sim, Moisés está à altura de Deus. E agora Deus pode chamá-lo e o anjo do Senhor com ele conversar. Amados irmãos, Deus é tão fantástico que é incrível, né? Eu não sei se os irmãos têm a mesma sensação que eu tenho. De repente o Senhor para céus e terra, assim, tranquilo. Ó, eu sou Deus, estou enviando o coronavírus, que já existe. Inclusive, para quem não sabe, remédio para coronavírus é aplicado em animais há mais de 70 anos. Existe, é normal. O que não tinha chegado era na população. E aí Deus, de repente, para tudo. Desestabiliza tudo. Será que, para o tão sonhado avivamento que Deus vai realizar em nosso meio, será que, para que nenhum de nós queira tomar a glória dele, Ele não está nos preparando nesse momento? Ele, por um acaso, não está nos humilhando, amassando, como Ele fez com Israel. E Ele mesmo diz a Israel: ó, eu humilhei vocês, eu amassei. Eu não sei, eu sinto que vem algo muito grande da parte de Deus. Eu sinto isso. Aleluia. Eu só não sinto se eu e você já estamos à altura disso. Mas se não estamos, não se preocupe. Vem o Covid-20, e o 21 e o 22. E nós vamos estar. E o Senhor terá misericórdia de nós. Creia nisso.